Sejam bem-vindos ao canal da El Shaddai Church. Em alguns instantes vamos começar o nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. El Shaddai Church, a igreja que ama você. Paz do Senhor, igreja. Peace of the Lord, church. Como é que vocês estão hoje? How are you doing today? Vocês estão bem? You guys good? Estão felizes com Jesus? Happy with Jesus? Jesus tem sido fiel com vocês? Has Jesus been faithful to you? Jesus tem sido fiel com vocês, igreja? Has Jesus been faithful Então você with pode you? aplaudir o nome dele o mais alto que você puder Give agora. a great applause in the name of the Lord. Glória a Deus. Você que está na internet também, You who are joining us online, Jesus tem sido fiel com você. has Jesus been faithful with you? Nos deixe saber isso, escreve aí no chat agora. Let us know in the chats. Tell us how you're Escreve doing. aí, Jesus tem sido fiel com você. If Jesus has been faithful with you. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui novamente. Glory to God. It's a joy to be here again. Sempre estou aqui, né? I'm always here, you know, Mas aqui em cima, but up here novamente. again. Queria agradecer ao pastor Ezequiel e a pastora Marcilene, I want to thank the pastor of the house, Pastor Ezekiel Marcilene, meus pastores e pais, my pastors and parents, por me confiarem o púlpito novamente. for entrusting me to the altar once again. Eles são doidos, gente. See, I'm pretty crazy. Depois de tudo que eu já falei aqui em cima, After everything I said up das here, chibatadas que eu já dei aqui em cima, the whippings that I've das done up here, pauladas que eu já dei aqui em cima, the words I've casted out, eles devem ter gostado, né? I think they might have liked it. Me chamaram de novo. They asked me to come up again. Eu amo vocês, já disse isso. I love you guys and I say that E right vou now. dizer novamente, And I'll say it again. vocês são a melhor igreja do mundo, You cara. guys are the best church in the world. Você pode aplaudir o nome do Senhor? You're the boss in the name of the Lord for that. Eu agradeço a Deus por I vocês. thank God for you guys. Eu agradeço a Deus por vocês que estão aí na sua casa nos assistindo. For you guys at home who are watching us. Para vocês que não sabem, pessoas que estão aqui dentro da El Shaddai Física, For those who are here, those that don't know, os nossos cultos de quinta e os nossos cultos de domingo our Thursday and Sunday services são assistidos por mais de 10 mil pessoas em volta do mundo. are being watched by more than 10,000 people around the world. Glória a Deus por isso. Glory to God for that. Então nós não estamos sozinhos, Fá. So we're not alone, Fa. Também queria agradecer ao meu amigo Josafá I also want to thank my buddy Fa por se dispor tão rapidamente quando nós pedimos ele vir nos ajudar aqui. for being willing to help us out immediately. Nós sabemos que temos alguns americanos aqui, We know that there are a few Americans in the house tonight. então nós queríamos que todos pudessem entender essa palavra que Deus tem pra gente. So we Amém? understand that everyone here needs to understand the word that is going to be given. Rapidamente, antes de eu entrar na palavra, Really quick, before I go into the word, esse último final de semana, this last eu weekend, não sei se vocês sentiram falta do tocador gordinho do pastor Adriel aqui. I don't know if you guys missed Pastor Adria, the guitar player here, the piano player. Eu não estava aqui o último domingo, eu e minha esposa, My wife and I, we weren't here last porque Sunday nós estávamos como Church in the Street em South Carolina, em because Myrtle we were Beach. Church in the Streets in Myrtle Beach in South Carolina. Gente, Jesus Guys, you see, Jesus salvou 10 almas na praia. saved 10 souls on the beach that weekend. Glory to God. 10. 10. Isso tudo é trabalho, fruto nosso, da igreja El Shaddai. That is all the fruit of the work that El Shaddai Church has been working on. Tudo que é pregado e ensinado nesse lugar, Everything that is preached and taught at this place, nós levamos lá para fora e também tentamos resgatar as pessoas. we are taking it to the world and we are rescuing these people. Glória a Deus por isso. Glory to God for that. Nós temos pouco tempo nessa noite. We don't have much time Eu tonight, não quero extrapolar o tempo. and I don't want to go over Você time. está com sua Bíblia? If you have your Bible with you, Evangelho de Marcos, open with me to the Gospel of Mark, capítulo de número 4 chapter 4, e verso de número 13. verse 13. Mark 4:13. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 13. Esses meses, Fá, See, in these past few months, talvez essas últimas semanas, falo, maybe these last few weeks, eu tenho, todas as minhas pregações têm saído de Marcos. all of my sermons, they've come out of Mark. Um livro maravilhoso, A great book. tenho estudado bastante. I've studied it a bunch. E Deus me revelou mais algumas coisas que eu queria passar para vocês. And God revealed a few more things that I wanted to pass on to you. Tá bom? Marcos, capítulo de número 4, Mark chapter 4, verso de número 13. verse 13. Já acharam? Those who found, you guys found it? Ok. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? And he, Jesus, said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? Você pode se assentar. You may be seated. Amém? Amen? Mas não perca o seu foco. But don't lose focus. Nós vamos ir rápido e efetivo aqui hoje à noite. We're going to be quick and effective here tonight. Marcos, capítulo de número 4, See, Mark chapter 4,
Fá, começa com uma parábola super conhecida por nós crentes. Begins with the very well-known parable by us Christians. Se você não conhece ela, If you don't know it, hoje você vai conhecer. today you will. Marcos capítulo número 4, ainda estamos no início do Evangelho de Jesus, Mark chapter 4, we're still in the beginning of the gospel of Jesus. início da caminhada de Jesus na terra. The beginning of Jesus' walk on earth. Marcos capítulo número 4 vai começar com a parábola do semeador. Mark chapter 4 starts with the parable of the man who sows. E Marcos capítulo 4 começa dizendo que Jesus começou a ensinar And the chapter says that he started teaching perto do mar, close to the sea ou na beira do mar, or on the beach. e a multidão era tão grande And the multitude was so great que ele teve que subir em cima de um barco that he had to step on a boat para ele não afogar em cima da água, porque tinha muita gente apertando ele. so that he wouldn't fall into the water because there were many people coming onto him. Lembre disso, Remember this. uma multidão A multitude apertava Jesus would press on Jesus para ouvir aquilo que ele queria falar. to hear what he had to say. Então Jesus entra num barco So Jesus gets into e a a Bíblia boat. vai dizer que ele se senta ali And the Bible says that he sits junto com os seus discípulos with his disciples e começa a gritar ou falar and begins to yell or project sobre essa parábola. about this parable. E essa parábola vai dizer sobre um semeador And this parable is going to talk about the man who sows, que sai para semear. who goes out to sow seeds. No versículo 3 diz, And verse 3 goes on to say, Jesus vai dizer, escutem, Jesus says, listen, eis que o semeador saiu a semear. behold, a sower went out to sow. Que é o normal, Fá. Which is the normal. Um pintor, A painter, quando ele sai da sua casa when he leaves his house para trabalhar, to go to work, é talvez o óbvio que ele vai pintar. it's obvious that he's going to go paint. Você vê talvez um motorista que dirige Uber, You see, maybe a driver who does Uber, é automático quando ele sai da sua casa para trabalhar, it's automatic that when he leaves his house to work, já é esperado que ele vai dirigir. it's expected that he will be E nós driving. podemos falar sobre todas as funções aqui. And we can say that about every job, every function here. Então é normal, e Jesus fala aqui, It's normal, and Jesus says it here, que o semeador that the sower saiu para semear. goes out to sow. Guarde isso na sua mente, por I need you favor. to hold on to that with me. É o óbvio. It's obvious. A Bíblia vai continuar dizendo The Bible goes on to say que quando esse semeador sai para semear, that when this sower goes out to sow, faz aquilo que já era esperado dele, Fá. he does what is expected of him. Ele vai dizer que quando ele lança algumas He sementes, says that when he casts a few seeds, as primeiras sementes que ele the joga, first seeds that he throws, algumas caem à beira da estrada. some fall on the edge of the road. E quando elas caem na beira da estrada, And when they fall on this edge, a Bíblia vai dizer que alguns pássaros vêm e comem essa semente. the Bible says that some birds, some ravens come down and they eat the seeds. A semente sumiu. The seeds are Já gone. era. A Bíblia continua a dizer que esse mesmo semeador The Bible goes on to say that the same sower lança mais sementes casts more seeds e elas caem sobre terra rochosa, terra cheia de pedras. and they fall on rough, rocky ground. E a Bíblia vai nos dizer que essa semente então And the Bible goes on to say that these seeds, chega até a germinar, they even come to sprout. mas porque ela não tem espaço de crescer as suas raízes, But since there's no room for them to grow roots, ela chega até crescer para fora da terra. it will sprout out of the ground. Mas quando o sol bate, But when the sun hits, porque ela não tem o fundamento e a firmeza da raiz, since there's no foundation that a root needs, ela se queima, então ela some. the seed will die and burn out. Morreu a semente. No more seed. A Bíblia continua a dizer The Bible goes on to say que esse mesmo semeador continua jogando as sementes. that the same sower is still casting these seeds. E algumas sementes, Fá, And a few seeds vai cair em uma terra cheia de espinhos. will fall on this land full of thorns. E a Bíblia continua And the dizendo Bible still goes que on to say quando essa semente tenta germinar, that when the seed tries to sprout, ela não consegue, porque aquilo que está ao redor dela, que é os espinhos, it isn't able to because the thorns around her é maior are greater or bigger, e começa a sufocar a raiz da semente. and they begin to choke the roots of the seed. Então a semente começa a morrer. And so the seed begins to die. E assim ela some. And with that, it disappears. Mas a Bíblia continua a dizer que ao final da parábola, But the Bible goes on to say that at the end of the parable, que esse mesmo semeador, depois que ele jogou todas essas sementes, same sower, after throwing all these seeds, a Bíblia vai dizer que a semente agora cai em terra fértil, terra boa. the Bible says that the seed now falls on fertile ground, good soil. E ali nós vamos ver que essa mesma semente, Fá, And we see that the same seed que não germinou em outros that lugares, did not sprout in other places, que não conseguiu criar raízes em outros lugares, that wasn't able to create roots in other places, ou que foi roubada antes mesmo de fazer aquilo que é o dever dela, que é germinar, or that was
stolen or taken away before it could sprout, ela agora começa a ter vida. now the seed begins to have life. E Jesus diz que ela germina And the Bible says that it sprouts 30, 60 e 100 vezes. 30, 60, 100 times. Você vê? You see, Existe uma linda história para nós nesse lugar aqui. there's a beautiful story for us here tonight. Existe uma linda história preparada nessa parábola aqui. A beautiful story prepared in this parable. Mas antes de eu começar a entrar naquilo que Jesus quer falar com a gente nessa parábola, But before I step into what Jesus wants to say to us in this parable, eu quero falar com vocês sobre o capítulo, o versículo 13 que eu conversei com vocês. I want to talk to you about the verse we started with, verse 13. Porque Jesus diz, então Jesus lhe perguntou: But then it says that Jesus said to them or asked them, se vocês não entendem esta parábola que eu acabei de falar aqui agora, if you don't understand this parable that I just explained and said, como compreenderão todas as outras? how then will you understand the rest of the parable? Você vê, depois que Jesus termina de explicar essa parábola para todo mundo que estava ali, You see, after Jesus finishes explaining the parable to everyone who was there listening, dos discípulos chegam até Jesus one of the disciples comes up to e Jesus pergunta para ele: and asks him, por que why que você ensina as pessoas em parábolas? do you teach people in parables? Jesus, por que você parafraseia tudo aquilo que o Senhor quer falar? Jesus, why do you shorten or paraphrase everything you want to say? Por que o Senhor não é objetivo em suas palavras? Why are you not objective in your words? E por que o Senhor não ensina logo a lição que o Senhor quer mostrar da história? And why don't you show us the lesson that you want to pull out of the story? Eles perguntam, Jesus, por que o Senhor sempre tem que começar com a história They ask Jesus, why do you always have to start with the e não story o ponto da história? and not the point of the story? E aí que Jesus começa a explicar e dizer And that's where Jesus begins to sit and que explain aqueles que estão perto, that those who are close, eles sim vão entender they will understand aquilo que o reino quer dizer. what the kingdom wants to E say. aqueles que estão perto And those who are near vão entender os mistérios que o reino tem para revelar. will understand the mysteries that the kingdom has to Sabe o que reveal. Jesus diz sobre essas pessoas que estão para longe? You know what Jesus says about these people that are far away? Que só vai entender aquele que está perto. The only ones who will understand are the ones who are near. Jesus vai dizer no versículo 10 aqui, Jesus says in verse 10 here, e a partir do 10 até o 12, from 10 and 12, que as pessoas que estavam ali that people who were there, nada mais queriam do que somente ouvir ou ver um milagre. all they wanted to see or hear was a miracle. Ninguém estava ali por causa da palavra ou da lição que Jesus queria ensinar. Nobody was there for the word or the lesson that Jesus wanted to teach. Todos estavam ali porque eles queriam ver, ou estavam curiosos para ver o que Jesus podia fazer por eles. They were all there because they were curious and they wanted to see what Jesus could do for them. Então deixa eu te dar a primeira lição que nós vamos aprender aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Quando nós dizemos que você não veio aqui para assistir um show, ou para assistir alguém cantando ou pregando bonito, nós queremos te dizer que você veio aqui para estar mais perto e mais íntimo de Jesus. Porque somente aquele que é íntimo com Ele consegue decifrar ou perceber os mistérios que o reino tem. Versículo 34 vai dizer assim pra gente, olha. Verse 34 goes on to say to us. Versículo 33, desculpa. 33, I'm sorry. Adriel, será que isso que você está falando é verdade? Adriel, are you telling the truth? Vou te explicar aqui agora, meu I'll Deus. explain it in a bit here. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. With many such parables, he spoke the word to them as they were able to hear it. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. He did not speak to them without a parable. Pastora Marcelena, aquilo que ele falava com os discípulos que estavam ao seu lado, You see, what he said to the disciples that were around him não era a mesma coisa que ele pregava para a multidão. was not the same thing that he preached to the multitude. Mas Adriel, por que eu não recebo uma palavra pessoal de Deus? But Adriel, why don't I receive a personal word from God? Nós queremos fazer parte da multidão We want to be a part of the e multitude, queremos receber palavra de discípulo. and we want to receive a disciple's word. Nós queremos ter uma amizade de We longe, want to have a distant relationship, mas queremos que Deus fale com a gente como nós fôssemos amigos e filhos íntimos. but we want him to talk to us as if we're Ei, nessa noite eu vim aqui te encorajar, o Shaddai Church. I came here to encourage you tonight. Pelo amor de For Jesus, the love of Jesus. seja amigo íntimo, seja filho íntimo. Be an intimate friend or child. O que ele fala
fala para os filhos what he says to the children não é a mesma coisa que ele fala para a multidão. is not the same thing that he says to the multitude. Você pode agradecer a Deus por isso? Can you thank God for this? Levanta a mão e diga, eu sou filho. Diga, eu sou Lift up your filho. hand and say, I am a child. Você na internet também, diga, eu sou filho. Escreve aí na internet. You are a child. Write it down in the chat. Diga, eu sou filho. I am a child. Glória a Deus. Glory to God. Então nós aprendemos que So we learned that Jesus Jesus age diferente acts com differently. aqueles que estão ao seu redor. And see what we see here is Jesus age diferente com as pessoas que estão ao redor. Jesus acts differently with the people that are near him. Uma parábola linda. A beautiful parable. Jesus começa dizendo, Jesus escutem. begins saying, listen. E essa é a parte que mais me pegou, pastora Marcelene. And this is the part that spoke to me the most, Pastor Marcelini. Pessoal na internet, essa é a parte que mais me cativou. People online, this is the part that really captivated me. E Jesus grita, escutem. And Jesus yells, listen. Tem um ponto de exclamação aí. There's an exclamation point. Eis que o semeador saiu a semear. The sower has gone to sow. Fala, nós temos que entender See, we need to understand que nós fomos colocados nessa terra por um motivo. that we are put on this earth with a Pastor Adriel, qual é esse motivo? And what is this person's É eu ficar rico For me to be rich e eu ter várias coisas aqui. and have many things here. Isso aí é consequência de seguir a Deus. That is a consequence of serving God. É a consequência do seu trabalho, Consequence of your work. a consequência do seu esforço. Consequence of your strength. Mas Adriel, qual que é a razão que nós estamos aqui nessa terra? But Adriel, why are we on earth? Expandir o reino de To Deus. expand the kingdom of God. Expandir o reino de To Deus. expand the kingdom of God. Simples. Simple as Agora eu that. entendo, Fá. Now I understand. Quando a Bíblia me diz, When the Bible says, tome conta primeiro das coisas do reino seek ye first the kingdom of God, e depois and then after, todas as outras coisas te serão acrescentadas. everything will be added unto Deus you. não está falando sobre dinheiro. As God is coisas, not talking about money. Ele não está falando, eu vou te acrescentar mais tempo no seu trabalho, He's not saying more time at work. eu vou aumentar o seu salário. Giving you a salary Não, raise. pastora Marcena, ele está dizendo, toma primeiro conta do meu reino. He's saying, take care of my Que a kingdom alegria, a paz, first. The joy and peace, que a felicidade, happiness, que o sono leve, that the light sleep, que a vida sem problemas e sem doença, that life without issues and isso sickness, eu vou te dar. I will give you. Nós amarramos See, we tie esse versículo this verse com coisas financeiras, to financial things. quando na verdade When in reality, Deus toma conta de todos os aspectos da nossa vida. God takes care of every aspect of our lives. E a Bíblia vai dizer que o semeador saiu para semear. The Bible says that the sower went out to sow. Antes de nós fazermos qualquer coisa nessa vida, Before we do anything in this life, antes de eu falar qualquer palavra a mais para você aqui nessa noite, before saying any magical words, to you eu tonight, quero que você entenda I want you to understand que o semeador, that the sower ele tem que semear. has to sow. Se você foi colocado nessa terra If you were put on this earth para espalhar a palavra de Deus, to spread the word of the Lord, é obrigatório, já é esperado de você it's an obligation and expected of que you você saia that you would go e que você pregue essa palavra. and preach this word. Vamos mudar aqui um pouco. Let's change it up a bit. Vamos falar, o pregador Let's say the preacher saiu left e pregou a palavra. and preached the word. O pregador saiu The preacher left e entregou and came e mostrou and showed o caminho the way para as pessoas perdidas. for the lost people. Nós temos uma obrigação We have an e nós obligation, temos um dever como igreja nessa a terra. duty as a church on this earth Pregar a palavra de Deus incansavelmente to tirelessly preach the word of the até Lord que todos possam ser encontrados. until all can be found. Amém? Amen? O semeador saiu para semear. The sower went out to sow. Uma coisa que já era esperada dele, Something that was expected of him. é esperado de você também. It's expected of you as well. E André, o que ele saiu para semear? And see, when he went out to sow, E nós sabemos que quando a Bíblia fala de semente, we know that the Bible, when it talks about seeds, ela fala sobre a palavra de Deus. talks about the word of the Lord. Aquilo que nós estamos falando aqui, That which we are saying here, você não pode subestimar you cannot underestimate o poder da palavra de Deus. the power of the word of God. Quando nós falamos sobre essa When palavra, we speak of this word, coisas têm que acontecer, things have to happen. a atmosfera tem que mudar, vá. Atmospheres need to shift. Tudo aquilo que está acontecendo
acontecendo ao seu redor everything that happens around tem que agora you mudar de rumo ou mudar de prumo, has to change its ways. porque você está falando sobre a palavra. Because you're talking about the word. Você vê em João capítulo 1, See, in John vai chapter dizer 1, que no princípio era o verbo, it says that in the beginning was the word, e o verbo estava com and Deus, the word was with God, e o verbo era and the word Deus. was God. Entenda, a palavra que você prega See, the word that you não é speak nada mais, nada menos is nothing more or less do que o próprio Jesus Cristo em palavras. than Jesus Christ himself in words. Ele se fez a palavra viva, pastora He Marcelene. made himself the living word. A Bíblia vai dizer em Jeremias, The Bible says in Jeremias capítulo 1, Jeremiah chapter 1, que ele vai dizer: Senhor, eu sou criança, eu não consigo falar. he says, Lord, I'm a child, I can't speak. Ele vai dizer: Jeremias, não te preocupes, Jeremiah, don't worry. eu coloco as minhas palavras em sua boca, I put my words in your mouth, my God. e onde quer que eu te enviar, tu irás. And wherever I send you, E you tudo go. aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. And everything I make you say, you'll Então não say. se preocupe, pastor Adriel, que palavra é essa que eu prego? So you're asking, what word do I preach? Que palavra é essa que eu tenho que dizer para as pessoas What word do I have perdidas? to say to the lost? A palavra é a seguinte: Jesus Cristo, The word is the following. Ele é Jesus o único Christ caminho, is the only way, Ele é a verdade e a vida. truth, and the life. Ninguém chega ao Pai No one comes to the se não Father for por Ele. if it's not through him. Fala, não é complicado, It's not hard. não é complicado. It's not complicated. Nós queremos falar bonito, We want to speak well. nós queremos gravar versículos em nossa mente, We want to memorize verses. quando na verdade a única coisa que precisamos pregar When in reality, the only thing é we can preach Jesus, is Jesus, a palavra viva. the living word. Ei, você pode agradecer a Deus por essa Can you palavra? thank God for this word? A palavra, The word, a Bíblia vai dizer see, the Bible says que céus e terras passam, that heaven and earth may pass, mas a palavra dele não passa. but his word never will. Ele é o mesmo antes, He is the same yesterday, ele é o mesmo hoje today, e vai ser o mesmo amanhã. and the same tomorrow. As palavras. His words. Olha o testemunho de Jesus na Bíblia. Look at the testimony of Jesus in the Bible. Quantas vezes ele só teve que liberar a palavra? How many times he had to liberate the word? Muitas das vezes ele não precisou tocar em ninguém. Sometimes he didn't even need to touch someone. Fala comigo, o que ele falou com Jairo? What did he tell Jairus? Ele disse: Jairo, He said, Jairus, pode ir. you can go. Eu já liberei uma palavra. I have liberated a word A already. sua filha está bem. Your daughter is well. Uma palavra. One word. Quando ele chega em Betânia, no túmulo de Lázaro, When he gets to Bethany at the tomb of Lazarus, Maria Mary chega até ele. comes up to him. Se você tivesse aqui, o meu filho, meu irmão não teria morrido. If you had been here, my brother would still be alive. Calma. Relax, calm down. Com apenas uma palavra, Just one word. ele pode ressuscitar. He can resurrect. Ei, você está passando de situações difíceis na sua vida? Are you going through tough situations in your Você está life? passando em situações impossíveis na sua vida hoje? Impossible situations? Parece que você nunca vai sair da situação que você está hoje. As if you'll never get out of what you're in. Parece que aquilo que você está passando, você nunca vai conseguir chegar do outro lado. As if you'll never be able to make it to the other side. Jesus tem uma palavra para você aqui hoje. Jesus has a word for you today. Ei, o que ele falou com os discípulos no meio da tempestade, diz: ei, você vai chegar do outro lado. What he told the disciples in the middle of the storm was, you will make it to the other side. Mas no meio a tempestade veio e começou a assolar os But discípulos. see, the storm came and it trapped the disciples. Mas a palavra de Deus para vocês aqui nessa noite é o seguinte: não se preocupe com a tempestade, But the word of the Lord for you today porque is not a word palavra já foi dada. Because the Ei, word was xarabobo, given. a palavra já foi dada. The word was E given. qual que foi a palavra, pastor And what Adriel? was the word, Pastor Adriel? Você vai chegar do outro lado. You will get to the other side. Você vai chegar. You will make it. A palavra, See, the word. no início era a palavra. In the beginning was the word. E a palavra estava com Deus. And the word was with God. E a palavra era Deus. And the word was God. Vamos voltar para a nossa parábola. Going back to the parable. Então entenda, So understand, a palavra é muito importante aqui. the word is extremely important here. Falamos sobre a intimidade Talking about e intimacy sobre a palavra. and the word. E rapidamente eu quero continuar sobre essa parábola. And really quick, I want to go over this parable with A you. Bíblia vai dizer sobre o primeiro tipo de semente. The Bible says the first type of seed. Esse
semeador estava lançando a palavra, lançando a semente. The sower, he was releasing the word of the seeds. E a Bíblia nos diz, Fá, Then the Bible says que essa primeira semente that this first seed cai à beira do caminho. falls on the edge of the road, E os pássaros automaticamente, and the birds automatically, quando veem essas sementes, when they see the seed, eles vêm, voam, comem as sementes e vão embora. they come, they take the seeds, and they fly away. Existem algumas lições que Jesus quer passar com nós, com esses tipos de semente. With these types of seeds. A primeira é, The first one is, o que aconteceu, pastora Marcelene, com as sementes? what happened, Pastor? E como a semente significa palavra, And as the seed means the word, olha o que aconteceu. look at what happened. Quando o semeador ou o pregador lançou a palavra, When a sower, the preacher let out the antes que ela achasse solo fértil, word, before it found fertile soil, e antes que ela achasse um coração que a recebesse, and before finding a heart that would o receive, diabo, pastora the Marcelene, devil, Pastor, passou e catou tudo aquilo went by and took everything que ele aprendeu. that he learned. Pastor Adriel, Pastor por Adriel, que eu saio dessa porta para fora why do I leave this e eu door, não consigo lembrar a palavra que foi dada para mim? and I can't remember the word that was given E eu to não me, consigo aplicar as coisas na minha vida and I can't apply the things in my life que foi me ensinado na igreja? that was taught in church? É exatamente porque a palavra não achou solo fértil para germinar. It's because the seed found no fertile ground to grow in. Aí quando você sai lá fora, And when you go out there, você começa a brigar com a sua esposa, you begin to fight você, with your wife, você começa a xingar as pessoas, cuss out people, você começa a ser uma pessoa ruim para as outras, begin to be a e a palavra não é germinada, and the word is not porque growing, o diabo já achou legalidade because the devil has found legality para roubar aquilo to steal que Deus depositou em sua God vida. has deposited in your Pelo life. amor de Deus, For the love of God. talvez você pegue essa palavra, Maybe you lose this word. você não vai lembrar daqui a uma semana, You're not going to remember it in a week. talvez você não vai lembrar dela daqui a um mês, Maybe you won't remember it in a month. mas pelo amor de Deus, For the love of God. pelo menos deixe que essa palavra germine um pouco no seu coração. Let this word just grow for a little in your heart. Não dê legalidade para o diabo Don't give legality to the devil roubar completamente a palavra que é pregada em cima desse púlpito. to completely steal the word that is preached. Crente, up here. sua vida não muda. Your life does not change. Você não vê mudança You see no change porque você não deixa nem a palavra penetrar because you don't even let the word penetrate onde ela tem que entrar. where it needs to go in. Primeiro tipo de semente. First type of seed. Segundo tipo de semente vai dizer a Bíblia Second type of seed we see que in the enquanto Bible. ele está plantando a As palavra, he's planting the word, ele vai dizer que a semente, a palavra cai he says that the word, the seed falls em um solo rochoso ou um solo cheio de pedras. in a rocky soil. E olha que profundo isso daqui, igreja. And look how deep this Pessoal is. da internet, pelo amor de Deus, para o que você está fazendo e escute isso daqui. People online, stop what you're doing. I need you to A listen. Bíblia vai dizer, pastora Marcelene, The Bible says, Pastor, que a semente até chega a germinar. that the seed begins Que to grow. coisa linda. What a beautiful thing Para that is. semeador, For a sower ver numa palavra germinar to see a word growing. é uma coisa maravilhosa, Fá. It's something amazing to see. Só que olha que coisa triste, pastora Marcelene. Look at what a sad thing Porque o semeador, o pregador estava do lado de fora vendo essa planta germinar. is. Since the sower, the preacher, was outside seeing the seed grow, Mas o que estava por baixo era uma raiz fraca e morta. what was under it though was a weak and dead Por root. causa dos seus arredores e daquilo que estava ao seu redor, Because of what was around it, ele não conseguiu fincar as suas raízes profundamente. he was not able to put his roots down deep. E assim que o sol veio, Fá, Just as the sun came up, e assim que chegou a primeira dificuldade, when the first tough time came, e assim que chegou a primeira adversidade, the first adversity came over, assim que veio o primeiro temporal contra, the first challenge came onto it, a Bíblia vai dizer the Bible says que essa semente então, that the seed then ela seca e morre. goes on to dry and die. O problema, crente, sabe qual que é? You know what the problem is, Christian? Nós até deixamos a semente entrar. We let the seed come in. Ela começa a germinar, pastora It Marcelene. gets to grow, Pastor. Nós vemos por fora, nós como pregadores, vemos você aqui na igreja somente no domingo e na quinta. We as preachers, we see you guys only on Thursdays. Pode até parecer que você está germinando. It may even look like you are growing, Ei, pode até parecer que você está começando a dar frutos. as if you're beginning to give fruit. Mas o problema é que o primeiro vendaval vem. But the problem is that the first Ei, storm comes, o primeiro medo vem. the first fear comes, E a igreja esvazia, pastora Marcelene. the church is empty. É porque aquilo que a gente vê pro lado de fora Because what we see outside não é aquilo que está realmente acontecendo por dentro. is not what's really happening on the inside. A raiz não está profunda. The root is not deep. Pode até parecer pelo lado de fora, It may seem like it is on the outside, mas por dentro está seca e morta. but on the inside it's dry and dead.
Não seja plantado Do not be planted em solos com pedra. in rocky soil. Elas não deixam They will never allow você fincar suas raízes. you to deepen your roots. Por fora See, on the outside, tá lindo. it's beautiful. Por fora On the outside, parece um brotinho, it looks like it's growing well. mas veio o primeiro sol quente But the first hot sun e queimou ela. burnt it up. A Bíblia vai continuar dizendo The Bible goes on to say que o semeador continua semeando. that the sower continues Ele já sowing. perdeu 2 sementes. He's lost 2 seeds already. Ele já perdeu algumas pessoas. He's lost a few people, E agora ele continua semeando. but he continues to Porque sow. aquele que semeia a palavra, pastora Marcelene, ele não pode desistir de semear a palavra. He cannot give up in sowing the word. Ele não pode desistir de entregar aquilo que Deus deu para He ele. cannot give up on Mas pastor, eu já preguei uma vez, But I preached once. eu já preguei 2 vezes, eu já tentei ensinar, I try to teach. eu já tentei trazer para a igreja I try to bring to the church. e não parece que está dando resultado. And there's no results. It looks Ei, like o seu dever your duty é lançar semente. is to cast the seed. Seu dever é lançar semente. See, all you need to do is throw it out. Olha para o irmão que está do seu lado aí Look at the person e beside fala: o you seu dever é lançar semente. and say you just need to throw the seed. Escreve aí na internet: o seu dever é lançar semente. Online, you just need to throw your seed. O seu dever é lançar semente, você é semeador. Your role is to throw the seed. You're a sower. O que nós fazemos aqui em cima, todo domingo, toda quinta-feira, What we do here every Thursday and Sunday é lançar uma semente na sua vida. is to sow a seed in your life. Não pare de lançar sementes. Do not stop sowing seeds. Então o semeador continua. So the sower continues. Olha o que acontece. Look what happens. A Bíblia vai dizer, Fá, The Bible says que essa semente agora that this seed now cai em um chão falls onto a ground, cheio de espinhos. a soil full of thorns. E a Bíblia vai continuar dizendo And the Bible continues saying, que quando elas são lançadas then when they are sowed or e elas casted, caem nesse lugar de espinhos, they fall in this place of thorns. vamos dizer que os espinhos que estavam em volta dessa semente Let's say that the thorns around this seed cresceram grew e sufocaram and choked a vida the life da semente. of the seed. A primeira The first nem chegou a germinar. was never even sprouting. A segunda The second germinou, began to sprout, mas não criou raízes. but never had any roots. E olha o que acontece com a terceira, Rob. And look what happens with the third one, Rob. A Bíblia vai dizer que ele cai então num lugar espinhoso. The Bible says that it falls E into a aquilo que stony estava ao ground, seu redor and everything around the seed começa a sufocar a semente. begins to choke the seed. E ela então não tem a força para crescer. And it doesn't even have the strength to grow. Aí depois você me pergunta: So now you ask me, Adriel, por que eu não cresço na minha vida ministerial? Adriel, why don't I grow in my ministry? Por que eu não cresço em Jesus? Why don't I grow in Jesus? Por que eu não cresço no meu espiritual? Why don't I grow in my É porque spiritual? você está em volta de espinhos, It's because you're surrounded by thorns, você está em volta de coisas surrounded by things que crescem that grow e tomam maior proporção do que a palavra que foi lançada, and become bigger than the word that was e eles sown, começam a sufocar a palavra que foi lançada. and they begin to choke the word that was given. Ei, agora não é mais aquilo que você não conseguiu fazer. It's not anymore what you can't do. Não foi porque você não conseguiu fincar as raízes, Not because you couldn't find mas é roots, porque aquilo que está ao seu redor but because what was around you impediu o seu crescimento em Jesus. impeded your growth in Jesus. Impediu você de ser a pessoa Impeded you from being the person que você era para ser em Deus. that you were supposed to be. Mas in eu God. quero profetizar aqui agora em nome de But I want to Jesus be a prophet here in the name que of as Jesus. coisas que estão ao seu redor, That the things around you que as pessoas que estão do seu lado people in your não sides vão conseguir sufocar will never be able to choke a promessa, the promise, a palavra, the word, o destino, the destiny, o sonho, the dream, o projeto the project que Deus tem para sua vida. that God has for your life. Nenhuma arma forjada No weapon formed prosperará, will prosper. nenhum mal chegará à sua tenda, No evil will come to your tent. nada ao seu redor Nothing around you vai poder impedir will impede os planos de Deus. the plans of God. Eu tive que aprender I had to learn que para eu viver that for me to live
realmente aquilo que Deus queria que eu vivesse, what God truly wanted me to live. eu precisava mudar algumas amizades. I needed to change friendships. Eu precisava mudar algumas coisas que eu estava fazendo. I needed to change a few things that I was doing. Alguns lugares que eu estava frequentando. Some places I would walk Adriel, into. você estava pecando. Não, não estava pecando, mas a Bíblia vai dizer, I wasn't sinning, but see, the Bible says para nós fugirmos da aparência do mal. for us to flee and run from the appearance of evil. O problema, jovem, The problem, young o person, problema, adulto, the adult, você quer correr depois que o mal já foi feito. is that you want to run after the sin had been A Bíblia é committed. clara em dizer, The Bible is clear in saying, fuja da aparência. flee from the appearance. Se parece ser mal, If it looks bad, corre. run. O problema, Vá, Problem is, nós deixamos we let dar ruim. it go bad, Aí que nós corremos. and then we want to run. Fuja da aparência. Flee from the appearance. Eu tive que aprender I had to learn que se eu quisesse germinar em that Deus, if I wanted to grow and sprout in God, se eu quisesse alcançar o potencial que Jesus tinha para mim, if I wanted to reach the potential Jesus had for me, eu precisava I needed mudar to change os meus arredores, my surroundings, os lugares, the places, as pessoas, the people, as coisas, os filmes, the movies, as músicas, songs, tudo aquilo que eu fazia everything that I used to do que me tirava da presença de that Deus, would take me from the presence of God. eu tive que arrancar I had to yank para poder chegar no meu potencial. to be able to reach my potential. Não é fácil, It's not easy. não é um processo bonito, It's not a nice process, mas é o processo but necessário. it's the necessary process. Diga para mim, é o processo necessário. Fala. Say it's a nice É o process, processo a necessário. necessary process. Uau, então a Bíblia vai dizer que essa terceira semente The Bible then goes on to say that this third seed cai falls no lugar espinhoso. in a thorny soil, E por causa das coisas que estavam ao seu redor, and because the things around it, ela não consegue the seed isn't able atingir o seu potencial. to reach its potential. Mas Fá, Fa, nós falamos essa pregação inteira we said this whole sermon para chegar nesse ponto aqui agora. to get to this last Muito point. obrigado, meu amigo. Thank you, friend. Porque nós falamos sobre as sementes que não caíram em terras boas. We talked about the seeds that fell in bad ground. Só que Jesus, no versículo 8, vai dizer: But Jesus in verse 8 says, outra, another, enfim, finally, graças a Deus, thank God, depois de tanto tempo, after so long, depois de perder tantas sementes, after losing so many seeds, depois de você bater tanta cabeça, crente, after going making mistakes so depois de many tanto times, tempo que você achou que você fazia com a sua força, after thinking that you would do it with your own strength, depois que você achou que era você que era o cara, after thinking that you were the man, Jesus vai dizer: graças a Deus, enfim, Jesus says, thank God at last, caiu em boa terra fell into good soil e deu fruto. and produced fruit. A semente brotou, The seed grew, cresceu e was produziu increasing and producing, a 30, yielding 30-fold, a 60 60-fold, e a 100 por um. and 100-fold. E Jesus ainda acrescenta no final. And Jesus adds on to the Ele end, diz: quem tem ouvidos para ouvir, he who has ears to hear, ouça. let him hear. Você pode se colocar de pé comigo? Stand Eu up. estou acabando já. I'm finishing up. Ei. Estou acabando já. I'm finishing up. Não tem como sermos uma igreja profética There's no way of being a prophetic church se não existe lugar para a palavra germinar. if there's no place for the word to grow. Não tem como fazermos a diferença We can never make a difference se não existe um lugar if there's no place para a semente da palavra for the seed of the word cair to fall e fincar raízes. and grow roots. Eu quero crer I want to believe, e eu sei, Fá, and I know, que Father, existem pessoas aqui nessa noite there are people here tonight que estão cansados that are tired de gastarem sementes, of wasting seeds. estão cansados They're tired de viverem a mesmice em Deus. of living the same thing. Entra aqui, They come in, sai daqui, they leave. e é a mesma coisa de sempre. It's the same thing. Chega segunda-feira, Fá, Monday comes, eles estão vivendo a mesma vida pecaminosa, the same sin. eles estão vivendo a mesma vida cheia de erros. A palavra não entrou, The word never made a its way. palavra não The germinou, word didn't grow. a palavra não fez raízes, The word had no roots. a palavra foi sufocada The word was choked pelas palavras dos outros, by the words of others, por aquilo que as pessoas falam what dele, others have to say. pelo aquilo que as pessoas dizem que você não vai chegar. People say that you're never gonna do it. A palavra morreu, Fá, The word died
Porque o seu chefe disse para você que você não é capaz. Because your boss told you couldn't do it. Porque o seu marido disse para você Because your husband que told you você nunca vai chegar a ser uma mulher de Deus. that you'll never be a woman of God. Porque o seu marido disse para você, Because your husband told you porque sua esposa disse para você wife told you que você não vai dar em nada, você é um homem you'll vagabundo. never be anything, you're a loser. Então a palavra que foi recebida aqui, So the word that was received here não germinou nada. never grew anything. Mas eu quero, pelo amor de Deus, é assim como Jesus disse, For the love enfim, of God, in the end, Jesus e said, finalmente, finally, graças a Deus, thank God, a semente achou uma terra fértil. the seed found fertile soil. E olha que a palavra vai dizer, Fá, que assim que ela acha uma terra fértil, That as soon as it finds good soil, ela germina it grows. e automaticamente And automatically, ela dá frutos. it gives fruits. Pastor Adriel, por que eu não dou frutos na igreja? Pastor Angel, why don't I give fruits in church? Por que as pessoas não olham e me veem como um crente? Why don't people look and see me as a Christian? Por que eu não prego bonito igual você assim, Pastor Why Adriel? don't I preach well like you, Pastor Por que eu quando Angel? canto bonito igual a Elaine assim, Pastor Ezequiel? Why don't I sing well like the worship team? Por que, Pastor Adriel? Por que eu não pulo e sapateio igual a pastora Marcelene aqui, Why Adriel? don't I jump around like Pastor Marcelene? Longe de mim, que eu também não sou nada não, tá, gente? E ninguém aqui é nada. Eu tô falando só exemplos. I'm giving just Adriel, por que eu não mexo no computador bonito igual o Anderson faz? Why don't I work at the computer like Anderson? Por que eu não dou frutos aonde que eu estou? Why don't I give fruit where I am? É porque a palavra nunca germinou. It's because the word has never A grown. palavra nunca entrou. The word never went in. A palavra nunca encontrou raízes. The word never found roots. E outra, And another thing, as palavras das pessoas ao seu redor the words of the people around conseguiram abafar were able to choke as palavras de Jesus sobre você. and suffocate the words of Jesus. Mas, graças a Deus, Thank God que hoje eu achei aqui na El Shaddai, pastora Marcelene. that today we found here in El Shaddai, Deve ter mais ou menos umas 80 pessoas aqui dentro. there might be at least 80 people here. Graças a Deus que eu achei 80 pessoas aqui dentro Thank God that I found 80 que estão dispostas a entregar a sua vida completamente a that are willing Jesus. to completely give their lives to Jesus. Estão se fazendo agora Are disponíveis making themselves willing and para a available palavra achar uma morada, for the word to find a new para que ela habitation, possa germinar that it would grow e encontrar uma casa, and find a house, para que ela possa dar frutos. that it would give fruit. Nessa noite, El Shaddai Church, Tonight, El Shaddai eu vim Church, aqui para te dar uma palavra. I came to give you a word, Você é and you are terra fértil. good soil. Você não é You are not. guiado. Hey, Xaraba. Você não é You are not construído. constructed. Você não é You are not levado taken pelas palavras dos outros. by the words of others. Você não é You are not uma semente sem a raiz. seed with no E roots. muito menos And much o less, diabo the devil não vai conseguir will never be able tocar naquilo to touch que é teu. what is yours. Adriel, o que é meu? Adrian, what is mine? Adriel, o que Jesus me deu? What did Jesus give Ele you? me deu uma palavra. He gave me a word. Ele te deu uma palavra. He gave you a word. E Adriel, qual que é essa palavra? What is this word, Adrian? A palavra é: The word is, pode a sua mãe esquecer de você. your mother can forget you. Pode o seu pai te abandonar. Father can abandon Pode you. os seus amigos esquecerem pode esquecerem quem você é nessa terra. Forget who you are. Mas há um Deus nos altos But there céus. is a God up O above. nome dele é Jeová Rafa, o Deus te cura. Jehovah Rapha. O nome dele é Jeová Nissim. Jesus é a minha bandeira. He is the Lord Jehovah Nissi, my Ei, banner. deixa eu te dizer, Let me tell you, existe uma igreja aqui there is a church here que decidiu ser solo fértil. that has decided to be good soil. Estenda sua mão, estenda sua mão. Lift up your hands. Você que está na sua casa, You at home. você que está na sua casa, estenda sua mão. You at home, lift up your hands too. Levante a sua mão. Lift up your hands. Chega, Enough. chega de morte. Enough death. Chega de uma vida sem raízes. Enough of life without roots. Chega de uma vida sem raízes. Enough life without roots. Você que está em casa, chega de uma vida sem raízes. You at home, enough. Você entra e sai dessa live Go in and out of this e sua life. vida continua a mesma. And your life stays the same. Você que está aqui dentro, You inside. chega de viver sem raízes. Enough living without roots. Chega de viver. Enough living. Vai, olha que interessante. And look how interesting it is.
que o diabo só consegue roubar that the devil can only steal as sementes que estão por cima da terra. the seeds that are above the ground. O diabo só consegue roubar The devil can only steal as sementes que estão na superfície. the seeds that are on this above surface. Mas agora aquelas que encontram a profundeza da terra, But the seeds that find the depth of the ground, aqueles que encontram a profundeza em Deus, the people that find depth ei, in God, aqueles que encontram o que é ser verdadeiramente louco e apaixonado por Ele, those who find what it is to be crazily in love with Him, conseguem viver o sobrenatural de can Deus. live the supernatural of God. Não tem como vivermos fruto There's no way of living fruit sem vivermos intimidade. without living intimacy. Não tem como vivermos frutos, There's no way of living with fruit sem vivermos a profundeza de without Deus. living the depth of God. Nessa noite, saia do raso. Tonight, leave the Saia do shallow raso. end. Leave the A shallow palavra end. de Deus tem que achar profundidade em The word você. of God needs to find Ei, depth. xaraboxe, quereboxe, se querebai. Por que, pastor Adriel, Why, Pastor Adriel, que eu entro e saio desse lugar do I come in and out of this place e minha vida é a mesma? and my life stays the same? Deixa eu fechar isso daqui. Você vê, You see, em Jó, in Job, quando Jó fala da árvore que está cortada, when he talks about the tree that's been cut, e vai dizer que o seu tronco pode até estar seco, that says that the trunk, the branch may be even dry. e vai falar que a raiz pode estar até seca, And it says that the root may be dry. só que ao sentir o cheiro das But águas, just by feeling the smell of the water, ela se renovará. it will be renewed. O que nós perdemos nesse versículo, What Fá, we miss in this verse é que diz is that it says que a árvore, that the tree ela tem raiz. has roots. A árvore, ela tem raiz. The tree has roots. Pode até estar seca, Fá. It can be dry as ever. Pode até estar morta. It can be dead. Pode pode até ser um morto-vivo. It could be a dead alive. Pode até ser um ambulante, um zumbi. It could even be a zombie. Mas o importante é que ela tem raiz. But the thing is that it has roots. Você vê, o nosso dever You see, our duty não é manter a raiz viva. is not to keep the roots O nosso alive. dever é ter a raiz, pastora Our Marcelene. duty is to have roots. Mas, Adriel, quem é que mantém ela viva? Adriel, who keeps it Ao alive? cheiro das águas, Fá. By smelling the Ei, water. xarabalse. Ei, ao cheiro da palavra. By the smell of the word. À vista da palavra. Seeing the Ao word. você receber a palavra, You receive the aquilo word. que estava morto em sua vida automaticamente começa agora a reviver. Ei, xarabalobosete querebos. Será que só eu que estou sentindo Jesus aqui nesse Only lugar? one feeling Jesus here tonight. Meu Deus, My God, o seu dever your duty não é manter a raiz viva. is not to keep the roots O alive. seu dever é ter raiz. Your duty is to have roots. Ninguém te pediu para ser perfeito. No one asked you to be perfect. Ninguém te pediu para ser um crente perfeito. No one asked you to be a good Christian. Perfect Christian. Eu só te peço para você ser íntimo, só isso. I just ask you to be intimate. Tenha profundidade em Deus. Find depth in God. Tenha profundidade na palavra. Find depth in the word. Tenha profundidade no Espírito. Find depth in the spirit. O seu dever não é manter essa raiz viva. Your duty is not to Quem mantém a raiz viva é a palavra. É aquilo que Deus fala sobre você. what God says about you. Feche os seus olhos e levante as suas mãos nesse momento. Close your eyes and lift up Que eu your quero hands. orar por você. I want to pray for you. Você que está em casa também. You at home. Rafael, qual câmera que está aqui? Raphael, which camera is it on? Olha para mim aqui, você que está em casa olhando para mim, olhe dentro dos meus olhos You at agora. home, fix your eyes Todos on aqui mine. na igreja de olhos fechados, Every por eye favor. closed in here. Deus tem uma palavra para você. God has a word for you. Por muito tempo, For so long, as palavras das outras pessoas, the words of other people, os comentários das outras pessoas, the comments of other people têm abalado a sua fé, have ruined your faith, têm abalado aquilo que você é em Cristo. shaken who you are in Christ. Mas em nome de Jesus, But in the name of Jesus, eu quero declarar I want to declare que a única palavra that the only que word tem valor sobre a sua that vida has value over your life é a palavra de is Deus. the word of God. São as duas palavras que foi dita na cruz do Calvário. It's His word that was said on the cross. Está consumado. It is Ele finished. morreu pelos seus pecados. He died for your sins. Ele morreu por os seus erros. He died for your mistakes. Ele carregou tudo aquilo que você tinha que carregar
carregar, carried everything you had to carry para que nós pudéssemos ter raiz. so that we would have roots. Ele está aí dentro da sua casa. He's in your house. E o Espírito Santo está passando aqui nesse lugar também. Holy Spirit is coming by here. Com seus olhos fechados, eu quero orar aqui agora. With your eyes closed, I want to pray for you. Espírito Santo, Holy Spirit, nós te agradecemos, we thank you porque nós sabemos because we know que tudo está no seu controle, that everything is in your control. que basta apenas uma palavra, That we only need a word, e nós sabemos and we know que tudo pode mudar. that everything can change. Há poder na sua palavra, Espírito Santo. There's power in your word, Holy Há Spirit. poder na sua palavra, Espírito There is Santo. power in your word, Holy Spirit. Há poder na sua palavra. There is power in your word. Nós te pedimos agora, We ask you now, Espírito Santo, nós queremos ser terra boa. Holy Spirit, we want to be good soil. Nós queremos ser terra We fértil. want to be fertile Será que você ground. pode começar a pedir para o Espírito Santo isso aí no seu lugar? Can you ask that to the Holy Spirit? Espírito Santo, eu quero ser terra fértil. Holy Spirit, I want to be fertile soil. Eu quero ser terra boa. I want to be good soil. Eu quero germinar e dar I frutos. want to grow and give fruit. Espírito Santo, nós te pedimos agora, Holy Spirit, we ask esteja you conosco. now, be with us. Cale as vozes que estão ao nosso redor. Shut the voices around Nós us. queremos somente ouvir a tua voz. We want to simply hear your voice. Nós queremos ouvir a tua voz, We want to hear your voice. o teu chamado, Your calling, o teu sussurro. your whisper, Ei, a tua doce voz, Espírito your Santo. sweet voice, Holy Spirit. Cale as vozes ao nosso redor. Shut the mouths around us. Cale as vozes dos inimigos. Shut the voices of the enemies. Fecha, Deus. Close it, God. Eu sei o que eu sou em ti, Deus. I know who I am in you, God. Será que você pode falar isso para Deus? Eu sei que eu sou em ti. Can you say that to God? I know who I am in you. Eu sei que eu sou em ti. I know who I am in you. A Bíblia diz que eu sou herdeiro, The Bible says that I am an heir. que eu sou filho do Deus I'm a Altíssimo, child of the highest que eu God. sou a noiva I am the bride desejada desired pelo seu noivo, by the groomsman. que eu sou a menina dos olhos de Deus, I am the apple of his eye. que eu sou nação santa, I am a holy nation. que eu sou sacerdócio real, I am the royal que eu priesthood. tenho a garantia I have the guarantee que um dia há um céu preparado para mim. that heaven waiting for me. Eu sei quem eu sou em ti, Deus. I know who I am in you, God. Me ajude a dar frutos, Help me to give fruit. me ajude a germinar, Help me to grow. e que eu possa, Pai, That I would, e God. que nós possamos, Deus, That we would, God. pregar o teu reino, Your kingdom. assim como Just as esse semeador this sower lançou suas sementes. sowed his seed. Nós te agradecemos, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit. e com a salva de palmas você agradece a Deus And with the applause, you thank God. por tudo aquilo que Ele já fez por você.